Oi, alunos! Trabalharemos hoje com integral definida. E para isso eu vou começar trabalhando com o que é o conceito. Seja f de x definida e contínua no intervalo AB. Suponha que esse intervalo seja dividido em n partes, de larguras iguais a ΔX. E xj é um número pertencente ao jésimo intervalo. O que eu estou querendo dizer geometricamente? Eu vou fazer geometricamente, aí eu vou voltar para a teoria. Eu tenho um intervalo AB, eu tenho aqui a minha função f de x. Eu vou dividir em n intervalos, por exemplo, eu posso dividir aqui em alguns intervalos aqui, de mesmo tamanho, tá? Era para ser de mesmo tamanho. Então, isso daqui é o que eu estou chamando de ΔX. Para cada intervalo desse, eu vou pegar um xj, que ele falou, x1 do primeiro intervalo, x2 do segundo intervalo, x3 do terceiro intervalo, até o xn do nésimo intervalo, tá? E vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou calcular, olha só, dado uma função, dado um ponto aqui, eu vou lá na minha função e vou calcular essa área aqui. A gente sabe calcular a área de retângulos. Se esse ponto aqui, por exemplo, isso daqui é 1, 2, 3, 4 intervalo 4. Então, esse é o f de x4. Eu poderia pegar um ponto aqui, que seria meu f de x3. Aí, eu teria uma areazinha aqui. Ok? Vou pegar aqui um ponto para minha f de x2. Aqui, como minha função, ela tá muito deitadinha, a área está muito parecida, a área do retângulo e da função. Mas aqui, imagina que eu pego este ponto aqui, f de x1. Então, essa área seria isso daqui, ó. Ou, por exemplo, se eu pegasse esse ponto aqui, x5. Então, eu pegaria essa área aqui, ó. A ideia é o seguinte, e esse é o meu ponto x6, e aqui eu trabalharia com essa área. Eu estou tentando aproximar a área da minha função com várias áreas de retângulos. Observem que quanto menor for esse ΔX, quanto mais fininho eu conseguir pegar esse ΔX, mais próximo eu vou estar, ao calcular esse somatório de áreas de retângulos, mais próximos eu vou estar da minha função. Porque dependendo de como é minha função, por exemplo, se eu tiver uma função assim, e eu quiser aproximar por retângulos, por exemplo, eu pego aqui, esse é o intervalo 1, esse é o intervalo 2, esse é o intervalo 3. Se eu pegar esse ponto aqui nesse intervalo, olha, aqui tem uma área que eu tô somando a mais, que é a minha função, e aqui que eu tô somando uma a menos. Se eu pegar esse ponto aqui para calcular nesse segundo intervalo e calcular a área desse retângulo, aqui foi a mais e aqui foi a menos. Se eu pegar esse ponto aqui para o cálculo do meu retângulo nessa última área, olha o tanto a menos que foi. Então, a ideia é o seguinte, quanto mais fininho for o meu ΔX, essa distância aqui, mais próximo eu vou estar no cálculo da área. Por isso que a definição foi essa. Quando eu tendo n a infinitos, eu tô colocando quase que infinitos retângulozinhos aqui. Quando eu conseguir partir de tal forma que aqui seja tão fininho quanto infinitos retângulos, eu vou estar aqui aproximando do cálculo de área. Então, a integral definida de a até b de f de x dx, ela é definida como esse limite. Como se a gente estreitasse bem e calculasse várias áreas de retângulo. Porque isso daqui, o dx aqui representa o comprimento aqui no nosso eixo x, e esse f de x está definindo como se fosse a altura, lembrando só que a área de um retângulo é base vezes a altura, então seria ΔX vezes o f naquele valor. Então, uma observação fortíssima que a gente tem é o seguinte: se a minha função for positiva em todo intervalo, a área entre o eixo x e a sua função é dada pela integral definida.
Mas caso a sua função for toda negativa, o cálculo dessa integral vai dar negativo, não existe área negativa. Então, a área vai ser dada por menos esse valor. A pergunta é, como que nós faremos o cálculo dessas áreas ou dessas integrais definidas? Isso vão ser as nossas próximas aulas. Fiquem comigo!